Olá! Sabe, a proteção do meio ambiente aqui no Brasil é, por lei, uma responsabilidade do Estado, do poder público. Mas, como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Para a gente entender melhor, hoje vamos mergulhar em dois conceitos que são, olha, fundamentais e que todo mundo deveria conhecer. A famosa Área de Preservação Permanente, a APP, e a Reserva Legal. Mas afinal, o que exatamente são esses espaços protegidos? Bom, nesta nossa análise, a gente vai focar nessas duas categorias que, vira e mexe, acabam sendo confundidas. Só que elas têm papéis bem diferentes, mas que se completam na nossa legislação. Então, vamos lá, vamos desvendar cada uma delas. Certo, vamos começar pela Área de Preservação Permanente, ou simplesmente APP. O próprio nome já dá uma boa dica, né? O foco dela é a preservação, e uma preservação bem estrita de ecossistemas que são essenciais. Indo direto para a definição da lei, a Lei 12.651, uma APP é basicamente uma área protegida que tem uma função ambiental muito clara: preservar a água, a paisagem, a biodiversidade. E um detalhe interessante, ela pode ter ou não vegetação nativa. O que importa mesmo, o que define a APP, é essa função estratégica dela para a natureza. E as funções de uma APP vão muito além daquela ideia geral de proteger a natureza. Elas são bem específicas, sabe? É preservar nascentes e rios, é estabilizar encostas para evitar deslizamentos e erosão, é manter os chamados corredores ecológicos para bichos e plantas poderem circular, e no fim das contas, tudo isso garante o bem-estar de todo mundo, das populações humanas. E aqui tem um ponto que é crucial. É um erro pensar que a APP é coisa só de área rural, lá longe. Pelo contrário, elas são tão importantes que podem ser criadas tanto em propriedades no campo quanto dentro das cidades. Isso mostra o quanto esse instrumento de proteção é abrangente. Ok, agora vamos pular para o nosso segundo conceito do dia, a Reserva Legal, ou RL. E aqui a palavra-chave muda completamente. A palavra aqui é equilíbrio. Aí vem a pergunta, né? Se a APP já serve para essa preservação tão rigorosa, qual é da Reserva Legal? Para que ela existe? Qual é o papel específico dela nessa história toda? E a resposta, claro, está na própria lei. A Reserva Legal, olha só, é uma área que fica dentro de uma propriedade ou posse rural. E o objetivo principal dela é garantir o uso econômico dos recursos daquele lugar, mas de um jeito sustentável. Ou seja, aqui a chave não é proibir tudo. A ideia é outra, é conciliar. É aqui que está a grande virada de chave. A Reserva Legal não proíbe o uso, ela o organiza, o qualifica. As funções delas são exatamente essas: permitir o manejo sustentável, ao mesmo tempo que ajuda na conservação, promove a biodiversidade e ainda serve de abrigo para a vida silvestre. É de fato uma coexistência planejada entre produção e proteção. Certo. Agora que a gente já entendeu os dois conceitos separados, que tal colocar um do lado do outro? Assim fica mais fácil de ver as diferenças fundamentais entre eles. Então, o ponto central é esse. O objetivo de uma APP é a preservação estrita. Dá para pensar nela como uma espécie de UTI do meio ambiente, uma área intocável. Por isso, como regra, não pode ter exploração econômica ali. Já a Reserva Legal, a meta dela é o equilíbrio, a convivência. Ela busca combinar produção e ecologia dentro de uma mesma propriedade. Para ficar bem claro, vamos resumir as grandes diferenças. Primeiro, o objetivo. Na APP, o foco é total na preservação estrita. Já na Reserva Legal, a gente está falando de uso sustentável. Segundo, a localização. APPs podem aparecer tanto em áreas rurais quanto nas cidades, mas a Reserva Legal, essa é exclusiva de imóveis rurais. E por fim, o uso econômico, que talvez seja o ponto mais claro. Na APP, a regra geral é que não pode. Na Reserva Legal, pode, desde que seja de forma sustentável, claro. Ok. Mas por que ter esses dois instrumentos diferentes é tão importante assim? Qual é, na prática, o impacto de ter os dois juntos para o país e para o meio ambiente? A resposta está na forma como eles se completam. Pensa bem, juntas, as APs e as reservas legais criam um sistema que, por um lado, protege os recursos mais frágeis de um jeito bem rigoroso e, por outro, permite que o desenvolvimento rural aconteça, mas de uma maneira que busca ser sustentável. É quase como uma estratégia de duas frentes para tentar conciliar os objetivos ambientais e econômicos do Brasil. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que vai até além da APP e da Reserva Legal. A grande questão que o Brasil e, na verdade, muitos outros países enfrentam é justamente essa. Como é que uma nação consegue encontrar o melhor equilíbrio possível entre a proteção ambiental, que é essencial, e a produção econômica, que é tão necessária? A existência desses dois mecanismos, a APP e a Reserva Legal, é uma das respostas brasileiras para esse desafio que é, sem dúvida,
complexo e contínuo.